Hello! Iniciando o nosso 2025 com chave de ouro. Vou trazer uma superstar hoje, né, Marcelo? É isso Marcelo aí. firme aqui comigo, incrível, nesse ano, 2025 começando com tudo, gente. com tudo. E a star de hoje, ela, que nada mais, nada menos pensa, MBA, empresária, estudou em Harvard. Gente, é uma mulher inspiradora, coach, foi a minha treinadora por um bom tempo, fui mentorada por ela e tenho orgulho de dizer isso, que é uma pessoa que me ajudou muito, tá? Nas minhas metas, nas minhas realizações. Ela, Lau Bessa. E ela vai trazer um pouquinho de como planejar as suas metas para 2025 e colocar a ação. Plano e ação. Plano Então, e com ação. você, Plano minha e convidada ação, querida, que eu plano tô e até ação. emocionada aqui, E, e, gente. e esse convite maravilhoso da Graça Pires, que já tem um tempo, né? E hoje a Sim. gente conseguiu colocar em ação esse plano, né, Marcelo? Muito Tive a honra de importante. conhecer. Para mim é uma honra estar aqui no StarCast. Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pela recepção. Tô apaixonada, né, gente? E esse convite da Graça para falar sobre planejamento de metas 2025, como realizar. Foi um convite que, uau, super me atraiu, porque é o que eu amo fazer, né, Graça? E o carinho que você tem por mim, o meu por você é milhões de vezes mais, por ter te dado a honra de te conhecer mais, pela a confiança que você depositou em mim para alavancar a sua vida, tanto pessoal como profissional. E eu vejo você voos internationals, Uau! international, né? Em Paris, né, fazendo grandes trabalhos, você é uma grande fotógrafa, uma pessoa que eu admiro muito, de coração. Você tem uma luz, um carisma, uma seriedade e merece muito mais. Que lindo, Ai, gratidão. receba. Recebo. 2025 tem muita coisa chegando aí, né, gente? É, Para Muitas todos metas a aqui. serem batidas. Lau, assim, é virada, né? Nós estamos no sexto dia? Hoje é Sétimo dia, 7, dia gente, é da um número. Ó, perfeição. tem a ver, 7 com 7, né? 7 passos, hoje estamos gravando um dos primeiros podcasts do ano, Uau, né? 7 passos imbatíveis, para 7 uma. metas não, 7 7 metas não. metas. Pode contar. 7 metas para você começar o seu ano, o seu mês. Assim, nunca se falou tanto de mudança, de caderno mágico, mural dos sonhos, como hoje, né, nas nossas redes sociais, Marcelo. Na virada eu abria as redes, você já montou o seu caderno mágico, o seu mural de sonhos, a sua vida extraordinária? E aí as pessoas elas entram o ano pensando: "Não, agora tudo vai acontecer". Só que para muitas pessoas é só mais um dia que virou, é só mais um amanhecer, né, do outro dia. Enfim, 2025, estamos em 2025. E o que fazer para que a gente não deixe esse sonho de um dia antes, né, o último dia de 2024, ficar só naquela página do caderno? Tem gente que faz o caderno, que faz as metas e nunca mais olha, gente. Sim, tem. Como que funciona isso, Lau? Conta para nós. Vamos lá. Como Vamos lá. O ser humano, ele tem uma necessidade nata de estar participando de um grupo. Então, se ele está envolvido num grupo de redes sociais, espiritual, de trabalho, que ele tem que planejar, às vezes ele faz aquilo porque ele está no grupo, que ele está, digamos, na manada, né? Está no meio daquilo. E verdadeiramente não é aquilo que ele deseja para ele. Não é aquilo que ele quer. Então, o grande segredo para você executar um planejamento, porque o plano sem ação é só eu falo que é uma ilusão, é um desejo, né? Eu costumo dizer o seguinte: se é um desejo, um sonho sem data marcada, ele é um desejo. E desejo, quem realiza desejo? Gênio da lâmpada e grávida, né? Que precisa de alguém ainda para realizar o desejo. Quem realiza, o que é uma meta? A meta é um sonho com data marcada para ser realizado.
E a partir do momento que você fala, eu quero realizar isso até tal mês, até tal ano, até tal data, você começa a atrair isso, você traz o foco, né? A neurociência explica isso, você traz o foco para que aquilo aconteça. Eu gosto de dar o exemplo, quando você decide, eu vou comprar um Corolla branco. Você começa a ver um monte de Corolla branco. Verdade ou mentira? Você Você- começa a visualizar tudo aquilo. E aquilo, você começa no trânsito a ver aquele carro que você quer comprar. Ele começa a aparecer. E assim sucessivamente em todas as áreas, profissional, pessoal, emocional. Então, o que que é importante? Eu falo que o segredo para você ter um sucesso na realização das suas metas em 2025 é sair de tudo que as pessoas falam, o que as pessoas estão querendo. Às vezes você vai fazer um planejamento que não tem nada a ver com você. Principalmente na carreira, até no empreendedorismo, porque as pessoas falam que isso dá sucesso, se eu tivesse plano, se eu tivesse essa meta. O que realmente você quer? Vamos para a raiz? Para o resultado de tudo? Para a essência? O que realmente você quer para o ano de 2025? E eu gosto de fazer um exercício que eu falo que planejamento sem visualização, ele ainda fica raso. Se você quer um planejamento eficaz, profundo, vá para a visualização, vá para a mentalização. Se veja no Natal de 2025, como você quer se ver lá? Em todas as áreas da sua vida. Como você quer estar vestida no Natal de 2025? Você quer estar morando onde? Você quer estar andando com qual carro? Você quer estar... Quais são os seus ciclos de amizade? Quais são os amigos que você quer investir tempo de qualidade para que eles estejam com você? A sua família, quais os relacionamentos que você quer ter na sua mesa, na sua ceia de Natal? Na virada do ano, você quer passar a virada do ano onde? Como? Quando? Quanto que você quer ter na sua conta bancária? Salvo. Depois de todas as contas pagas, visualize isso. Quer fazer viagens? Para onde? Você quer olhar o seu álbum, a sua vida de 2025? Você quer olhar aqui, quais os álbuns? Se tudo fosse possível e não houvesse nenhum tipo de impedimento, o que tanto você quer viver em 2025? Para você, o que faz sentido para você? Esse é o primeiro segredo do planejamento para a realização de metas. Por quê? Quando eu faço algo que não tem a ver comigo, eu não tenho motivação para fazer aquilo acontecer. E quando você decide, eu falo isso, eu trago desde a minha história, minha vida é uma sucessão de metas batidas, mesmo antes de autoconhecimento. Eu gosto muito de falar um pouco de história, né? Mas eu comecei a minha vida vendendo Avon a cavalo de fazenda em fazenda com 13 anos de idade. Uau! Por quê? Porque eu tinha uma meta, comprar uma roupa nova. E eu pedi o meu pai, e ele falou, não, você já tem e tudo. Eu falei, e aí veio aquele desejo, aquela vontade. Não, mas eu quero comprar uma bota, uma calça, uma roupa nova. Então, eu preciso, então, ganhar meu dinheiro. Então, aí tudo começou. Comecei o meu empreendedorismo, é uma longa história. Mas quando eu conquistei o meu primeiro valor do meu trabalho, qual era o meu grande desejo? Era falar inglês. Eu me matriculei na escola de inglês aos 14 anos. Depois, já estou realizando essa meta. Depois, eu quero fazer minha festa de 15 anos. Meu pai, na época, falou, não, a gente não tem tanto recurso para fazer. Eu falei, então vou trabalhar, eu vou ganhar. E ele realizou com book, com bolo, com tudo. Com simplicidade, mas eu realizei aquele desejo. Depois, eu saí do cavalo, comprei minha primeira moto aos 16 anos. Porque agora eu vou guardar dinheiro, salvar dinheiro para comprar uma moto para mim. E depois fazer faculdade. E na época era jornalismo, meu sonho de fazer jornalismo. Mas o que coincidiu com os vestibulares da época, a região, todo o processo, eu fiz letras. E depois meu objetivo era ser professora de faculdade. Então, eu estudei, investi, cheguei a fazer mestrado em linguística aplicada por um ano na UNB, em Brasília. E foi quando tive a virada. Acho que metas é isso, é você correr atrás do que você quer, ter um planejamento, ir realizando, e logo eu vou falar um pouco mais das realizações de metas. Porque é a partir do momento que você decide o que você quer, que você muda o ambiente, o que você está fazendo para fazer aquilo acontecer. Aí vem a minha outra grande virada de chave, sabe como, Marcelo? Aos 21 anos, no mestrado, depois de ter defendido 2 teses no ano e ter estudado muito, eu chego no final do ano, aos 21 anos de idade, com uma vida financeira frustrante. Tudo que eu ganhava, eu investia, cheguei a ser professora um tempo, fui professora por 3 anos. Tudo que eu ganhava, eu investia naquele sonho de ser professora de faculdade. Então, acho que é bacana ter a meta, o planejamento, a ação e viver a experiência. É isso mesmo que você quer para a sua vida? E aos 21 eu chego no final do ano devendo cartão de crédito, limite do banco, e eu falo, na época, que eu fiz uma oração a Deus.
que o que que era a minha meta? Eu tinha 21, até os 25 eu quero comprar meu carro e meu apartamento. A meta veio me movimentando, ela me tirou da zona de conforto, me fez mudar a rota, a estratégia para alcançar, realizar esses sonhos. Isso tudo sem coach, sem estudo, sem conhecimento, era o quê? O foco, a vontade, a meta e vamos fazer acontecer, né? E aí eu chego e faço uma oração, Deus, esse trabalho, essa situação, e eu tava vivendo uma situação, é bem estressante, né? E eu falei, e eu vim de vendas, do comercial, desde os 13, eu amo conhecer pessoas novas, né, demonstrar um produto que eu acredito e fazer aquele negócio acontecer. E eu falei, abre uma porta para mim na área que eu amo, que é vendas. E todos os recursos que eu capitalizava para pagar, para fechar as contas financeiras dos estudos na época, desde alimentação, mensalidade, meio de transporte, era através de vendas. Roupas, livros e tudo. E eu falei, abre uma porta para mim que eu possa conseguir esse dinheiro de comprar um apartamento e um carro até os 25, porque eu fui fazer minha gestão financeira com o que eu ganhava na época, eu falei, isso aqui eu vou demorar muito tempo. E eu queria até os 25. Então, aí foi quando eu entrei no mercado imobiliário, que me proporcionou na época, que eu fui viver a execução de metas muito grande, na época, bem intenso isso. E foi quando eu fui para o MBA em gestão empresarial, que eu me apaixono cada vez mais por essa parte, né? De desenvolvimento humano, de fazer as coisas acontecerem. E, resumo, por ter essa meta aí é um outro segredo. Até os 25 eu queria comprar um carro e um apartamento. Primeiramente, eu falo que a sua aliança, a sua vontade, a sua fé e acreditar primeiro em Deus, depois que você é capaz, isso faz toda a diferença, mas com a clareza do que você quer. Uhum. E aí, aos 23 eu já tinha o carro e o apartamento. Ou seja, não chegou nem aos 25, foi antes. Foi bem antes, então eu gosto muito de falar, assim como eu falei com Graça, né? Nós fizemos todo o planejamento dela e falei, olha, ela colocou algumas metas, alguns objetivos que eram pequenos para o potencial dela. Porque nós, seres humanos, nós temos uma dificuldade de enxergar todo o potencial que nós temos. Existe um estudo, eu não sei se já está atualizado, mas há 5 anos atrás, apenas 10% da humanidade usava todo o potencial que tinha. Ou seja, 90% não usa todo o potencial que tem. Então, essa capacidade de investir no ser humano foi quando eu fui investir todas as formações de autodesenvolvimento, inteligência emocional, que eu trabalho, para desenvolver o potencial de cada ser humano. Então, conforme você vai fazendo as metas, você vai tendo clareza do que realmente você quer, como você quer se ver no final de 2025 em todas as áreas, mentalize isso. Se você tem dificuldade de mentalizar, de visualizar o que realmente você quer, você pode ter um exercício bem simples, Marcelo. É você colocar um fundo musical que você goste, tirar todas as distrações por 5, 10 minutos, respirar profundo e se ver. Como eu quero terminar o meu ano? Onde? Passar a virada? Com quem? Quais serão as minhas conquistas? O grande segredo é você se ver realizado. Aí depois você vai fazendo esse planejamento. E se permitir. Porque o que que eu penso? Tem gente que não se sente merecedor de determinadas coisas que acontecem, de sentar em determinadas mesas. Então as pessoas elas não se sentem merecedoras e elas não dá essa permissão para que isso aconteça na vida delas, né? E é tão interessante que eu fui conduzida pela Lau, né, no nosso coach, na nossa mentoria, né, gente? E ela me levou a trazer, sabe, Marcelo, essas visualizações. Para mim, assim, foi uma, como se diz, uma virada mesmo, né? Porque primeiro a gente vira aqui e depois você continua fazendo o que você nasceu para fazer, continua e continua. Tem uma frase que eu faço nessa visualização que eu gosto muito, né? Que é essa que eu falei. Se tudo fosse possível e não houvesse nenhum tipo de impedimento, como você se vê no final desse ano? Onde? Com quem? Como? Fazendo o quê? E quando você dá esse acesso, essa permissão, que a primeira pessoa tem que estar aberta para isso. Porque tem gente que acha que isso é uma bobeira, não dá importância a isso. Mas quando a pessoa se coloca no lugar, deixa eu acessar o que realmente o meu eu interior quer, o que eu realmente quero para minha vida. E aí tudo aqui fora começa acontecer de uma forma muito natural. E essa frase, essa parte que você me falou,
da pessoa não ter a crença de merecimento, né? Ah, eu quero. Não, mas isso é muito para mim. Imagina, quem sou eu, né? E quando você olha, você me fez lembrar de uma entrevista que eu vi de um cantor que estava muito claro, e foi até em um podcast também, que ele deixou bem claro que como que eu vou conquistar isso se as pessoas que eu convivo não têm isso? Ou seja, ele mediu a crença de merecimento dele comparando a um fator externo de pessoas que não têm o desenvolvimento, que não têm a capacidade, que até tem, mas não se encontraram ainda. Então ele falou assim: opa, eu não posso crescer mais porque as pessoas ao meu redor não estão nesse nível. Então, como que eu vou crescer e essas pessoas vão estar passando dificuldade? Só que quando nós temos uma crença de merecimento, você se vê, eu posso conquistar tudo. Eu estava falando para Graça agora há pouco, que é as 3 frases do meu ano de 2025, vou compartilhar com vocês, com muito carinho, que são frases que eu busquei elas em Deus e através de um relacionamento com Deus, que é: eu quero viver esse ano tudo que Deus tem para mim. Eu quero ser tudo que Deus me chamou para ser nesse ano de 2025. E na vida, em tudo. E eu quero me ver como Deus me vê. Então, quando você tem essa crença de acesso ao por que Deus te fez, por que Deus te trouxe para essa terra, qual o seu propósito aqui? Ele quer te abençoar para que você abençoe outras pessoas. Agora, imagine se você tem uma crença de merecimento, eu não sou capaz, aí é capacidade, outra crença, eu não posso, porque o que as pessoas vão. Já ouviu isso, Marcelo? O que as pessoas vão pensar de mim? As pessoas vão pensar de mim. Imagine. Vão falar de mim. Vão falar de mim se me verem nesse lugar, se me verem fazendo essa viagem, se me verem andando nesse carro, se me verem morando nesse condomínio, as pessoas vão, o que as pessoas vão pensar de mim? E outras, tem outras crenças limitantes, que é assim: nossa, eu vou atrair muita inveja, não é? Isso. Então eu não posso fazer isso, eu não posso ser, eu não posso fazer. E quanto mais você usa o potencial, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é limitado, De jeito nenhum. ele não tem potencial. Ele não pode realizar, ele não pode ser e ele não pode fazer. Ele pode tudo, então nós somos a imagem e semelhança dele. Então nós podemos tudo que Deus nos chamou para ser. E quando nós trazemos essa essência, nós crescemos por quê? Para ajudar pessoas, para contribuir com pessoas. Porque algo que tem transformado muito a minha vida também, uma frase que eu gosto, sei que vocês não me perguntaram, mas eu vou falar. O que é o grande segredo para você realizar suas metas em 2025? Isso aqui é da Lau, tá? Não está em nenhum livro, não está em Conta! não é nenhum método de desenvolvimento, é Qual algo. é esse flash? Seja rio, não seja represa. Uau! Tudo que você alcançar, que você realizar de metas, deixe fluir por você, não retenha as suas conquistas, compartilhe, abençoe, contribua. É um conhecimento, talvez a sua meta seja ler um livro esse ano. Ler o livro, o que você aprendeu? O que você pode ensinar para as pessoas? Através do quê? Pode gravar um livro, um podcast, um vídeo, gravar um vídeo, um podcast, um reels, fazer uma live para compartilhar. Compartilhe. Porque tudo que vem até nós é para gente fluir para as pessoas. Olha aí, ó, uma coisa que eu aprendi, assim, eu ando meio represa. Mas é sério, assim, eu tenho uma certa dificuldade de falar, né, de mostrar o que acontece. Apesar de trabalharmos com imagem, né, muitas vezes por trás, o ano passado que eu comecei a mostrar um pouquinho do que nós fazemos ao programa, né, desse bate-papo que a gente tem aqui. E eu vi que as pessoas têm muita curiosidade, né? Por exemplo, coisas que para mim, pra gente, né, é corriqueiro, mas para muita gente não. Eu comecei a mostrar uma rotina. Tipo, eu ganhei 6 quilos em dezembro, Graça. E eu tô no desespero, né, de tentar. Minha meta no momento é voltar pro meu peso. E Show. nessa brincadeira de abrir a câmera de manhã e falar, gente, olha, eu tô indo pra academia, né? Admiro quem gosta, quem se sente bem. Eu vou agarrado no ódio, mas eu vou. Então, assim, para mim é uma meta, porque sim, você falando de como você se vê, eu não me vejo fora do peso. Então, isso para mim acaba sendo um peso negativo. Então, para não ser negativo e eu me ver bem, eu me obrigo Acontecer. a acontecer. Eu vou lá e faço. Eu posso não fazer o bastante, mas eu faço o meu melhor. Que show. Eu- E isso é tão importante. Olha que bacana você compartilhar. Você tá o quê? Você tá sendo rio através das suas redes sociais. Porque quantas pessoas
pensam como você que não estão satisfeitas com o próprio peso, com a nossa imagem, né? Diz tudo. Se a Sim. gente não tá bem com o nosso espelho, isso Reflete. reflete em todas as outras áreas, porque, enfim, traz uma série de consequências negativas. E olha só, você pode trazer tanta coisa, como não ganhar 6 quilos, né, em tantos dias. Você pode trazer tanta para trabalhar o seu foco em chegar no seu peso ideal. E aí, quantas pessoas você está influenciando? Nossa, se o Marcelo está insatisfeito com o peso dele, imagine eu, então deixa eu correr atrás, deixa eu fazer também. Olha, se ele está conseguindo, eu também posso conseguir. Mas assim, né, como a gente trabalha com isso, as pessoas esperam isso da gente, né? Então, assim, acaba sendo um peso. E eu tento não levar isso para minha vida pessoal, Sim, porque querendo ou não, né, as pessoas muitas vezes criam um personagem da gente mesmo. exatamente. E essa expectativa que é criada, muitas vezes ela não é positiva, né? Saudável, né? Ela pode ser muito nociva, se você passa a acreditar naquilo. Então, assim, eu, dentro da minha rede social, eu ainda tento fazer como holofote para aquilo que eu trabalho, Positivo. exatamente, que são as pessoas, e a minha vida pessoal eu ainda tento mantê-la um pouco minha. Mas o que que é bacana, Marcelo, é isso que faz sentido para você, né? Por exemplo, se a sua meta não é essa, não é que as pessoas falam de meta de 2025 de novo, Uhum. se a sua meta não é essa, mostrar a sua vida pessoal, o que tem machucado, ferido emocionalmente, trazido consequências muito negativas nas redes sociais hoje, falando, são pessoas mostrando demais, tudo que é em excesso, né? Sim. Não é saudável, abrindo demais as suas vidas, mostrando aquilo que não é para mostrar, esperando um resultado muito grande de engajamento, de seguidores, de visualizações, e aí se frustram e se fecham novamente. Então, acho que esse respeito, esse equilíbrio, essa maturidade que você tem de saber o limite, porque tudo tem limite. O que mostrar, a graça não mostra tudo, eu não mostro tudo, né? Acho que tem que ter o equilíbrio nisso aí. Eu acho que assim, fala-se tanto do orgânico, né? E na minha concepção, no meu estilo de vida, o orgânico para mim é a autopreservação, né? Assim, eu respeito quem trabalha com a imagem, né? Quem trabalha com os bastidores da sua própria vida, mas assim, os meus bastidores eu prefiro que ele fique onde ele está, porque eu prefiro dar o holofote a quem tem. Olha, e isso é um dom, sabia? Isso é um talento que você tem que usar, é o seu potencial. E esse seu autoconhecimento, que é a inteligência emocional, o primeiro pilar da inteligência emocional, e aí a gente volta lá no início, por que que as pessoas não realizam as metas? Porque começam a fazer, por exemplo, você iria se esforçar esse ano para mostrar a sua vida pessoal para atingir um número de seguidores? Não iria, você ia fazer uma meta por fazer, tá vendo? Você tem que fazer o que faz sentido É para a você. natureza. É, Eu acho que tem que ser natural, porque a natureza é isso, né. você Assim, ser é espontâneo, simples, espontâneo, fazer com né. naturalidade, Uma árvore, ela não faz esforço para crescer, show. para dar frutos. A natureza, ela prospera naturalmente, os frutos vêm naturalmente. E assim somos nós, né. Quanto mais naturais, espontâneos, Fazendo o que faz sentido pra é, gente. eu acho que as coisas começam realmente a se Fluir. realizar, a fluir. E é tão engraçado que até as coisas que você nem imagina acontece, porque você começa a ser as coisas, atraída, né. Você começa a atrair, né, quando você muda a sua mentalidade, você atrai coisas incríveis na sua vida. Você começa a atrair o extraordinário, na verdade, né, Lau? O extraordinário. E para mudar a mentalidade, você tem que se autoconhecer. Então, para viver essa naturalidade, existe até dentro da análise comportamental que eu faço, que é uma ressonância do comportamento humano, é a mais avançada hoje, utilizada por todas as empresas do Vale do Silício, Apple, Microsoft, Tesla. Ela tem um lema que é o quê? O dobro da performance pela metade do esforço. Por quê? Porque a partir do momento que eu entendo o que faz sentido para mim, o que é importante, eu uso os meus talentos, o que me motiva, eu começo a Se é fazer. natural, não tem peso. Pronto. Então tem muita gente sofrendo porque eu tô fazendo algo. Quantas pessoas vivem? A gente vê isso hoje em séries, em filmes. Conhecemos pessoas que estão vivendo uma vida com muito esforço para mostrar um status de vida, para aparecer, para provar. Muita gente tem essa necessidade de aprovação.
é uma ferida, né, emocional, que a pessoa tem que sarar. Eu preciso ser aprovada, eu preciso ser validada pela sociedade, pela família, pelo pai, pela mãe, que eu cheguei lá, que eu consegui. Só que às vezes essa meta tá tão pesada que você tá se autodestruindo todinho para chegar lá. E quando chega lá, você fala, não é isso que eu queria. Assim, a gente falando de rede social, né? Eu vejo muito essa corrida, né, pela famosidade, se tornar celebridade da noite para o Sim. dia. E eu vejo E que as você faz isso com tanta naturalidade, né? É natural pra mim, No sabe? Starcast, né? A celebridade aqui. não, mas assim, é porque eu vejo que as pessoas elas meio que perderam o filtro, né? A régua, É, assim, perderam. e eu não posso nem dizer que seja certo ou errado, porque de repente, assim, eu não me vejo naquela posição, mas se a pessoa tá feliz daquele jeito, tudo bem também. Mas eu acho que cada indivíduo é único. Único. Mas assim, tem coisas que a gente vai falar assim, né? Nossa, não dá, assim, eu acho. E quando é amigo, então fica mais difícil, né? Mais Porque ser complicado, né? amigo menos. E é tão bacana isso que você falou que é filtro, porque tem gente que olha e fala assim: nossa, era tudo que eu queria. Se fulano tá fazendo, eu vou fazer também. Exatamente. Então, é o que que vale para você, o que motiva a graça, às vezes não me motiva, o que é importante para você, às vezes não é importante para mim, por isso que chega essa parte da empatia, do respeito, se colocar no lugar do outro, que isso é inteligência emocional também. E para construir suas metas em 2025 de sucesso, você tem que olhar para você primeiro com acolhimento. Vamos lá? Por que acolhimento? E autorrespeito e empatia com você mesmo. Porque para você falar assim, é importante, é tão importante eu abrir mão disso para conquistar isso. É importante eu chegar em tal lugar, isso vai total diferença na minha vida, porque para você não se machucar, né? Eu falo do muito exemplo do super-homem. Às vezes, para salvar a mocinha, ele destrói a cidade. E muitas pessoas, para atingir uma meta, buscando muitas vezes uma autovalidação nas redes sociais, da sociedade, às vezes da própria família, se autodestrói. Chega lá, atingiu a meta, mas chega com adquire doenças emocionais, físicas, perde relacionamentos, perde família para chegar na tão sonhada meta. E tem gente que não vê isso como autoprejudicial, porque a meta era mais importante, o objetivo era mais importante. Então tem que ter esse equilíbrio. Lau, eu penso que o objetivo, ele tem que ser bom para todo mundo. Hoje eu penso em objetivos plurais, não um objetivo singular que vai beneficiar somente a mim, Show. né? Então, assim, se eu distribuo, se eu realmente, né, vou ser Rio, então eu vou contribuir com uma sociedade, com um bairro, sabe? E aí por aí vai. Aí você prospera e prospera outras pessoas. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de dinheiro, né? Ausência de necessidade. Exatamente. É sobre isso. E eu quero que você fala sobre o seu livro também. Vou falar. Mas antes de falar do livro, Ah, é um dos passos para uma vida de sucesso, aham. Eu imbatível. sei que aí dentro tem uma chave. Tem muitas. Tem gente virando chaves. Eu tenho recebido já, que já foi um livro que foi lançado em Curitiba, Florianópolis e Balneário Camboriú, em novembro e dezembro de 2024. E agora, dia 17 de janeiro, ele vai ser lançado lá no Flamboyant, na Livraria da Vila, às 7 horas, e você é meu convidado. Todos vocês aqui são meus Olha! Olha, convidados. galera, ó, convite importante. Lançamento Então, aí. eu tenho recebido tem muita gente falando lá, uau, isso aqui que você falou nesse passo mudou a minha mentalidade, mudou a minha forma, porque não tem como a gente ter resultados externos sem mudar primeiro aqui. E o que é esse livro, né? Ele era uma meta, gente. Até os meus 40 anos eu queria fazer um livro solo, eu já tinha sido coautora de outros livros, e eu falei, até os meus 40 eu quero. E ele foi realizado com 39. Olha, eu falando a minha idade aqui, Ah. entregando, né? Mas ele foi realizado antes também. E foi um livro que eu entreguei os passos, todos os passos, que eu não só vivi, como são validados por. Tem ferramentas que são validadas e testadas pelas grandes universidades do mundo, na parte do desenvolvimento humano, ferramentas que Tony Robbins utiliza, os grandes coaches do mundo. Essas têm ferramentas que eu entrego aqui para você, aqui dentro desse espaço. E tudo que eu apliquei, a minha metodologia para desenvolver pessoas, para alcançar seus objetivos, alcançar suas metas, né? A minha área do coach, da mentoria, é fazer as pessoas realizarem as metas e os objetivos delas. E eu entrego aqui as 7
ferramentas, os 7 passos mais importantes que eu entregava em mentorias. E ainda entrego, mas elas estão aqui no livro. Então tem ouro aqui, E a tem mentoria dela é ouro, viu, gente? Em é todos os ouro. sentidos. Então, se eu fosse vocês, eu já quero levar o meu antes do hoje, né? Você vai Antes levar. do lançamento. Que a gente Privilegiada, gente. somos assim, né, Marcelo? É isso aí. E aqui eu falo, um dos passos é, primeiro, tem um que é a sua parte de visualização, que é o famoso mural dos sonhos. Eu te ensino passo a passo como fazer, eu pego na sua mãozinha, porque esse livro ele é uma conversa, tá? Ele é um guia prático. Eu converso com o leitor o tempo todo, ele se autorresponde e eu entrego. Agora que você entendeu o que realmente você quer, vamos lá, vamos fazer esse exercício aqui e eu entrego essas ferramentas aqui dentro. Essas atividades que você faz e você chega às suas conclusões. Então, não é história, não é teoria. E é para você se auto-aplicar. Ele é um guia prático. Uhum. Então, você está levando 7 mentorias comigo aqui nesse livro. Olha, E um dos passos é, depois que você visualizou o que você realmente quer, agora é a hora de você fazer o planejamento. Tá, para eu chegar lá no final de 2025 realizado na área financeira, sentimental, porque a nossa vida, como a Graça falou aqui, ela não é só uma área, a gente não pode ter uma meta só no financeiro, né? Só na vida familiar ou só no lazer. Você tem que olhar para todas as áreas da sua vida, as 12 áreas da sua vida. Eu entrego uma ferramenta que você consegue visualizar as 12 áreas da sua vida aqui também. E qual a área da sua vida que, se você alavancar primeiro, vai te ajudar a realizar esse sonho? Para você chegar no final de 2025, tá tudo como aí? tá tudo aqui nesse livro. Ó, Marcelo. Qual dessas áreas da sua vida que, se você alavancar primeiro, que você desenvolver primeiro, vai te ajudar a desenvolver todas as outras áreas? Então, quando você traz esse foco, você foca. Então, é essa área, eu te ensino a fazer esse planejamento no livro. Quando você foca nessa área, ela expande e acelera todas as outras áreas da sua vida, porque se você está bem nessa área especificamente, as outras vão fluir naturalmente. Eu te ensino como fazer esse planejamento, passo a passo, para você realizar. Então, é muito importante que você não só entenda o que você quer, que aí hoje até a gente tem um bloqueio aí, né? Eu sei o que eu quero, aonde eu quero chegar e eu tenho o plano. Vamos pegar o exemplo do Waze. Se o meu destino é sair de Goiânia e chegar a São Paulo, onde em São Paulo? São Paulo é muito vasto, não é? Uhum. Onde eu quero chegar em São Paulo? Na Avenida Paulista. Então tá, então eu vou colocar lá no Waze, Avenida Paulista, São Paulo. Eu tenho carro, eu tenho o Waze, tenho o dia e a hora que eu quero chegar lá, mas se eu não sentar no carro, colocar o combustível e acelerar. Você não vai sair do lugar. E o que eu fico pensando, que existem pessoas que elas morrem com as promessas na vida dela, né? Elas morrem com as metas não concluídas. Isso é muito triste, né? E para que uma meta sua flua e aconteça, você tem que movimentar. Movimentar. Se você não movimenta, você vai morrer com a meta. É estar em ação, é o estar em movimento. E eu falo que quem tem mais chance de realizar suas metas em 2025? Quem se visualizou, fez mural dos sonhos, ou o livro mágico, ou planejou, leu o livro da Lau e aprendeu, fez tudo bonitinho, foi lá na papelaria, imprimiu as melhores figuras, escolheu tudo. Ou aquele que nem fez isso, mas está em ação, fazendo as coisas, mesmo sem um planejamento. Quem tem mais chance de realizar? Com certeza, é Quem aquele tá em que, ação, né, Quem gente? está em ação. programou. Quem está em ação. Agora, quando você casa, que é o certo, que é o poder da alta performance, né, da execução Oh, de metas, quando você casa o que você realmente quer, com planejamento e ação, aí tem tudo para você chegar onde você quer chegar e chegar mais rápido e além, e com e com consistência. consistência. Então, o grande segredo é: confie em você, acredite no seu potencial, tenha um plano e ação. Tenho um plano, eu tenho um plano. E eu tenho uma outra deixa aqui. Um dos grandes segredos para você se manter na consistência para realizar metas, sabe qual é, Marcelo? Qual? Graça Não, Pires. conta, solta esse flash aí. É você comemorar as metas que você atingiu. Yes!
Então tem muita gente que faz todo esse esforço, planeja, paga o preço, realizou, digamos, realizou, o sonho era trocar de carro. Realizou a troca do carro, foi lá, comprou. Ai, que bom que eu consegui pagar, foi muito esforço, né? Que bom que eu consegui pagar, troquei. E aquilo não vibra. Você não Mas precisa você não acha postar. que às vezes as pessoas têm um pouco de vergonha de falar sobre isso? Porque olha para o lado e de repente vê, né, tipo, amigos em dificuldade, ou enfim, uma série de pessoas, e acaba Se trazendo isso. culpando. É, que Falamos, você falou isso no início, Mas né? a gente E não isso, pode isso ter esse é, isso é sentimento. inconsciente, Marcelo. Não, eu já passei por isso, tá? Tudo isso que eu tô falando pra vocês foram barreiras que eu venci dentro de mim através do Sim. autoconhecimento e de muita força de vontade de querer evoluir na vida, ser melhor, né, cada dia. E quando eu falo, né, não é mostrar, mas nem mostrar para o outro, mas talvez comprou o carro, vai ali, vai no restaurante, fala, eu Vou vou comemorar, né? comemorar, Ah, eu vou, qual é a primeira conquistei. pessoa? Vou lá mostrar para a pessoa que fez parte daquela conquista, é sua mãe, é seu marido, é sua esposa, claro que vão estar juntos, né? Quando eu realizei o meu mesmo, que era ter o meu carro dos sonhos, eu realizei há 3 anos atrás, que era da minha meta, né? Eu levei meu esposo, meu filho, a gente tirou foto com o laço no carro e tudo, que é um exemplo, e comemorei, vibrei. Isso foi bom, porque eu vejo um objetivo que é o quê? Eu mostrar para as outras pessoas, agora eu vou te responder o que você me perguntou, que elas também são capazes. Se eu Isso. lutei, trabalhei, quem conhece a minha vida sabe que eu sempre trabalhei muito para realizar os meus sonhos, minhas metas, meus objetivos. Agora, o que está no outro, que é algo que eu já sofri muito na vida, eu já cheguei aí para terapia com essa culpa, com esse medo das pessoas. Por quê? Quando eu descubro, é uma frase bem simples, porque como que eu vou controlar o que está dentro do outro? Eu vou deixar de viver a minha vida, as minhas realizações, porque o outro se sente incapaz, porque o outro se acha impotente, porque o outro tem que ter essa mesma garra, coragem de ir lá se desenvolver também, buscar autoconhecimento. Hoje está tudo gratuito. Eu paguei muito para ter o conhecimento que eu tenho hoje, eu paguei muito dinheiro, e preço, e tempo, abri mão de muitas questões, até tempo com meu filho, tempo com a minha família. Vou sair de casa com 17 anos de vida para buscar conhecimento, para vencer na vida. E aí eu vou me limitar porque o outro está sentado na cadeira da casa dele, vida dele, porque ele. Dentro do quadrado que ele se colocou. E aí, se você conquista, você é errado. E aí, quando eu não valorizo a minha trajetória, que é um passo que está ali, quando eu não valorizo a minha história, o meu esforço para realizar minhas metas, sempre de novo, Deus em primeiro lugar, depois acreditar em você e depois partir para ação, saber o que realmente você quer, eu me coloco no lugar dele. Eu jogo fora tudo que eu lutei para eu conquistar na vida, para construir a minha história. Pegou esse flash? Lau, vamos ter que ir para o final. Gente, já, eu tô aqui, ó, querendo saber Ele mais e quer, ele mais. quer, ele quer uma sessão de coach, eu tô Eu tô sentindo, aqui eu tô assim, sentindo que ele pensando qual que é o quer. próximo passo aí. E eu queria que você deixasse um super flash para o Starcast, para nosso público, né, sobre 2025. O que você falaria, né? Eu quero falar novamente as 3 fases que eu falei para você. Para você, para o Marcelo, para o Rodrigo, para o Vitor, Vitor e Vitor. para todos vocês que vão ouvir e assistir esse podcast. Seja tudo que Deus te chamou para ser. E fale essa frase: Deus, eu quero viver tudo que o Senhor me chamou para viver nessa terra. E eu quero me ver como o Senhor me vê. Isso não está em nenhum livro, nem em nenhum método, mas quando você começa a se autoafirmar, porque você tá falando com o dono de tudo, com o Todo-Poderoso, que te fez, que permitiu a gente estar aqui nesse momento, respirando, falando e compartilhando esse conteúdo aqui. E você está falando para ele, está pedindo para se ver como ele te vê. Viver tudo que ele te chamou para viver, ele que te fez. E para ser tudo que ele te chamou para ser, você vai ver metas, vão ser assim, ó, degrauzinhos, tijolinhos para tudo que você vai viver na sua vida em 2025. Né? Toda honra e toda glória para Deus sempre. Amém. quase fiquei Obrigada. sem respirar agora, Lau. E esse foi mais um Starcast inédito que você precisa compartilhar. Manda aí para o seu amigo, né, para aquela pessoa que precisa de um start na vida. Manda aí.
E nós agradecemos aqui, né, Marcelo, o Podcast Goiás, que tem nos acolhido nessa casa, que tá lindo, começou tudo lindo por aqui, não tem como a gente Gente, mostrar. parece que foi ontem, a gente conversando nos bastidores também. Terceiro ano É, de então, podcast. Uau. Esse ano então, vai ter festa? esse ano tem festa. Uau, eu quero participar dessa Aguardem! festa! E é isso. Vamos, ó, que dia que é mesmo? Dia O dia 17, 17 no Flamboyant, na Livraria da Vila. Livraria Da Vila. da Vila. No primeiro piso, do lado do Ponto Frio. E quer deixar suas redes sociais? Sim, claro. Já quem ainda não me segue. Marcelo, você Já ainda vou não me lá, segue. Olha aí, vamos lá, a Graça já me vou ser o segue. primeiro. Rodrigo Laubessa Oficial. Lá eu compartilho meu dia a dia, atendimentos, palestras, Gente, quando insights. vocês verem uma Eu já sigo palestra sim. Já me segue? Olha. dela, vai, porque eu fui e eu fiquei emocionadíssima, mesmo tendo ela como uma mentora. Vai, Show. só vai. Show, show. Fico muito feliz. E esse ano a gente tem um planejamento de ter mais palestras aqui em Goiânia também, presencial. E é isso. Laubessa Oficial no meu Instagram. Comece por lá, né? Que você vai ter acesso às outras plataformas, conhecer mais sobre o meu trabalho. E eu estou muito grata e feliz a Deus e a vocês pelo convite. Gente, o tempo voou aqui, é verdade. Nossa, Voou, foi uma É. coisa voou. assim impressionante. Foi Ó, muito rápido. beijo e só compartilhe, muitos compartilhamentos. Isso. Até